Hoje eu quero encerrar com vocês essa série Progredindo e Avançando. Diga bem forte, progredindo e avançando. Então foram 4 ministrações. Se você perdeu alguma, você pode procurar depois no nosso canal no YouTube. Mas nós estamos falando sobre progredir e avançar. Na primeira mensagem falamos sobre você manter a sua fé. Na segunda mensagem falamos sobre você controlar firmemente a sua fé, crendo com o seu coração, falando com a sua boca. Na terceira mensagem falamos para que você tome cuidado com as distrações, que você não se distraia com as coisas que estão acontecendo ao seu redor. E hoje eu quero falar sobre progredindo e avançando nas coisas do Espírito. Diga bem forte, progredindo. Não, isso não é forte. Diga, progredindo e avançando nas coisas do Espírito. Irmãos, eu não sei se você entende, se você sabe o que nós queremos dizer quando afirmamos que somos uma igreja pentecostal. Então, deixa eu começar explicando isso. Esse termo, ele surge a partir de Atos capítulo 2. Quando no dia de Pentecostes, acontece ali a descida do Espírito Santo, do cenáculo, onde aqueles 120 cristãos estão ali em obediência a Jesus, esperando pela promessa do Espírito Santo. E no capítulo 2 de Atos, deixa eu mostrar isso para você. No capítulo 2 de Atos, eles já estão ali há 10 dias obedecendo, orando. E a Bíblia diz no capítulo 2, no versículo 1, que diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Então, essa experiência da descida do Espírito Santo, do falar em outras línguas, ela fica conhecida como pentecostal, a experiência pentecostal, porque aconteceu no dia de Pentecostes. Então, o que significa dizer que somos uma igreja pentecostal? Significa que nós cremos na experiência do Pentecostes, que nós cremos no batismo do Espírito Santo, que nós cremos no falar em outras línguas, que nós cremos nos dons espirituais. Você crê nessas coisas? Então, isso é a nossa identidade, sabe? E existe um perigo se nós não estivermos sempre falando sobre os dons, sobre o Espírito Santo, sobre as manifestações do Espírito Santo, e a gente não ter isso vivo na nossa igreja. A gente não ter isso em manifestação na nossa igreja. E nós começamos a ter uma fé teórica. A gente diz que crê, a gente diz que cremos nos dons espirituais, cremos no falar em outras línguas, mas na prática isso não faz parte do nosso dia a dia. Nós não queremos isso aqui na Ebenezer, amém? Nós queremos que os dons, eles estejam sempre em manifestação. Agora, entenda, amado, haverá cultos em que o Espírito Santo ele vai se manifestar como um fogo, como um terremoto, vai vir uma coisa diferente, poderosa, barulhenta, como foi ali no capítulo 2 de Atos. A Bíblia diz que de repente, ouviu-se um som como de um vento impetuoso. Agora, existem manifestações do Espírito Santo que são silenciosas, que são quietas, mas são poderosas também. Então nós não podemos criar uma religiosidade de achar que mover do Espírito Santo é só e unicamente quando há muito barulho. Agora, é verdade que biblicamente, quando o Espírito Santo se manifesta, pode ser que aconteça barulho sim, gente. E nós não temos nada contra barulho, amém ou não amém? Desde que seja um barulho santo, vindo debaixo de uma inspiração de Deus. Então o fato é que nós precisamos aprender a discernir o fluxo do Espírito Santo
Entenda, quando eu falo fluxo do Espírito Santo, eu não sei se você já teve a oportunidade de... Bom, é bem possível que sim, porque a gente mora numa região de praia, mas você é como... Eu chamo o fluxo do Espírito Santo como você pegar o jacaré na onda. Quem já pegou jacaré aqui? Deixa eu ver. Levanta a mão aqui. Levanta a mão, gente. Quem já levou caixote? Sabe? E é difícil você explicar para quem não tem vivência de praia, como é que pega o jacaré. Porque você está ali dentro da água, e você olha para o mar, você sente por baixo aqui da perna uma correnteza, e você começa, rapaz, está chegando uma onda. E quando essa onda está se aproximando, você se posiciona para que a onda impulsione você. Então, seguir o fluxo do Espírito Santo é você discernir o momento em que a onda do Espírito Santo está se formando. Você se posiciona, quando essa onda chega em você, ela te leva. Então, nós precisamos progredir, avançar nas coisas do Espírito. Porque o Espírito Santo não tem somente uma forma de se manifestar. E às vezes nós, por um motivo ou outro, gostamos mais de uma específica manifestação do Espírito Santo e não achamos que outra seja importante. Mas a igreja, quando ela se reúne, ela precisa ter maturidade para discernir o que o Espírito Santo quer fazer naquele dia e simplesmente se posicionar para a onda deixar levar. Amém ou não amém? Então, eu quero falar sobre isso, eu e você, progredindo nas coisas do Espírito. A gente avançar nas coisas do Espírito. Sabe, nós não podemos, amados, nos transformar numa igreja que coloca a razão acima da fé. O racional, sabe por quê? Porque lá em 1 Coríntios, deixa eu lhe mostrar isso, no capítulo 2, no versículo 14, diz: ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Perceba que existem coisas do Espírito Santo. Existem coisas do Espírito Santo que aos olhos naturais parece loucura. E uma pessoa com uma mente natural, ela não consegue entender. Então nós precisamos progredir nas coisas espirituais para não rejeitar algo do Espírito Santo, porque aos nossos olhos e à nossa mente natural pode parecer loucura. Então abra comigo agora sim o texto da noite, Evangelho de João, capítulo 14. Vocês estão aqui hoje comigo? Está pronto para receber algo? Amém. João 14, versículo 16. Eu quero falar primeiramente um pouquinho da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força positiva. O Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo não é algo do cosmos, do universo. Não, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Diga bem forte, o Espírito Santo é uma pessoa. Mas pode dizer, o Espírito Santo é uma pessoa. Irmãos, o que caracteriza uma pessoa? O Espírito Santo, ele tem uma identidade. O Espírito Santo, ele tem emoções. A Bíblia diz que ele pode ser entristecido. O Espírito Santo, ele tem uma vontade. O Espírito Santo, ele fala. Então ele é uma pessoa. Nós não podemos tratar o Espírito Santo como uma manifestação. Existem as manifestações do Espírito Santo, mas o Espírito Santo, ele não é uma manifestação, ele é uma pessoa. Ele precisa ser tratado como uma pessoa. E João capítulo 14, o versículo 16,
João capítulo 14, versículo 16, Jesus ele está falando sobre o Espírito Santo, e ele diz assim: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Versículo 17, é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber o Espírito Santo. Para uma pessoa, olha, deixa eu lhe dizer algo. Durante muito tempo também, os pentecostais erraram nisso. E perguntar, você tem o Espírito Santo? Irmão, deixa eu lhe dizer algo. Se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de você. Diga forte comigo. O Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, está dentro de mim. Então, nós temos que viver consciente. Irmãos, quando você vai no mercado, o Espírito Santo vai no mercado com você. Quando você vai trabalhar, o Espírito Santo ele vai trabalhar dentro de você. Ele vai com você. Ele não, deixa eu lhe dizer, o Espírito Santo ele não vai ficar aqui na igreja quando acabar o culto. Ele está dentro de nós. Diga bem forte. O Espírito Santo está dentro de mim. Vamos. Então o Evangelho de João capítulo 14, versículo 17. Jesus falando. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. O mundo não pode. O Espírito Santo, ele precisa ser recebido. A pessoa precisa nascer de novo, ou aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Naquele momento, ele recebe o Espírito Santo. Então você tem o Espírito Santo. Se o mundo não pode receber, não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Agora veja, vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Então, o Espírito Santo está aqui conosco, nesse culto, ele está aqui no nosso meio, mas o Espírito Santo, que é uma pessoa, ele é Deus, ele é a terceira pessoa da Trindade Divina, ele está dentro de você. Então, ter a pessoa do Espírito Santo dentro de nós, isso aqui é tremendo. Vê se você agarra isso. Ter a pessoa do Espírito Santo dentro de nós é ter o poder ilimitado de Deus à nossa disposição. Eu vou repetir, eu vou te dar uma segunda chance. Ter a pessoa do Espírito Santo dentro de nós é ter o poder ilimitado de Deus à nossa disposição. Há um poder dentro de você, e esse poder é ilimitado. O que limita isso? A minha e a sua fé. Uma mente não renovada, uma mente que não compreende essas verdades. Então, nós temos dentro de nós um poder que é ilimitado. Agora, se você voltar algumas páginas aí da sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 7, o versículo 37, que diz assim: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim? Quem crê em mim? Aí eu pergunto agora aqui, em nome de Jesus, dá um amém. Quem crê aqui em Jesus? Então, é o único requisito. Quem crê em mim, como diz as Escrituras. Não é crer do seu jeito. Às vezes as pessoas falam que creem em Jesus, mas não creem como diz as Escrituras. Então você precisa crer do jeito que as Escrituras dizem que você deve crer. Então Jesus ele garantiu: quem crê em mim, como diz as Escrituras, veja, do seu interior, diga bem forte, do meu interior. Mas pode dizer, do meu interior. Então o que vai acontecer a partir do seu interior? Fluirão rios de águas vivas. Então percebe que flui
do seu interior. Irmão, em nome de... Aí no seu espírito, nesse exato momento, tem rios de águas vivas querendo fluir para abençoar você. Então você não precisa esperar chegar a hora do culto para esses rios fluírem. Vou repetir isso. O Espírito Santo, ele está dentro de você, ele mora dentro de você. O Espírito Santo, ele é esses rios de água viva, e você não precisa esperar a hora do culto chegar, o dia do culto chegar, para esses rios fluírem na sua vida. Pode fluir agora, pode fluir hoje à noite antes de você dormir, amanhã de manhã acordar para trabalhar, no seu trabalho, no seu dia a dia, rios de águas vivas podem fluir. Aí voltando no capítulo 7, Jesus ele falando sobre o versículo 38, quem crê em mim, como dizem as escrituras, do seu interior fluirão rios de água vivas. Versículo 39, olha só a explicação. Ele disse isso, ele disse a respeito do Espírito. Então, o que são esses rios de águas vivas? Diga bem forte, é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, as pessoas elas vêm para a igreja esperando que algo flua de fora para elas. Mas sabe, querido, tem algo poderoso dentro de você e pode fluir se você crer, pode fluir se você quiser que flua. Pastor, e como é que eu faço para fluir? É pela fé. Então ter a pessoa do Espírito Santo é ter o poder ilimitado de Deus à sua disposição. Irmão, você tem esse poder à sua disposição todo dia, toda hora, em qualquer lugar que você esteja. Veja por que nós precisamos progredir nas coisas espirituais. Por isso que nós devemos avançar. Devemos crescer, progredir nas coisas do Espírito, nas coisas espirituais. Ter essa comunhão com o Espírito Santo. Deixa eu te mostrar, 1 Coríntios capítulo 2, vamos lá. 1 Coríntios capítulo 2, o versículo 10, está falando da obra do Espírito Santo, e fala assim: Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Então veja, ouça isso, o Espírito Santo, ele está dentro de você para revelar coisas divinas. Você sabia que você pode ter revelação? Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Até mesmo as profundezas. Significa que nós podemos ter revelação de coisas profundas de Deus. Versículo 11, pois quem conhece as coisas do homem, a não ser o próprio espírito humano que nele está, assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Versículo 12, preste atenção nisso. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Diga bem forte, eu recebi, vamos. O Espírito que vem de Deus. Amém? Agora, para que eu e você recebemos o Espírito que vem de Deus? O texto responde: para que conheçamos. Então o Espírito Santo, ele vem morar dentro de você. Ele é uma pessoa, ele é a terceira pessoa da Trindade, ele carrega todo o poder de Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer em 1 João, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, para que o Espírito Santo está dentro de mim? Para que o Espírito Santo está dentro de você? Para nos ensinar a desfrutar de tudo que Deus tem para nós. Sabe, amados, e nós precisamos entrar nisso, nós precisamos agarrar isso, porque existe uma vida maravilhosa, grandiosa, que foi conquistada para mim e para você. Nós precisamos viver o extraordinário.
Agora, quando o Espírito Santo, ele veio morar dentro de nós, ele trouxe para dentro de nós uma linguagem sobrenatural de oração. Diga assim bem forte: linguagem sobrenatural de oração. Pastor, que linguagem sobrenatural de oração é essa? É oração em outras línguas, o falar em outras línguas. Então, nós podemos desfrutar, devemos progredir nas coisas espirituais, ter essa comunhão com o Espírito Santo, por meio dessa chave sobrenatural, que é o orar, o falar em outras línguas. Nós vamos progredir, ouça isso, você vai progredir nas coisas espirituais, à medida em que você criar o hábito de orar em outras línguas. O problema é que as pessoas, elas deixam para orar em línguas na hora do culto somente. Elas deixam para orar em línguas na hora de um momento de empolgação, de um sentimento, de uma emoção que empolga elas, e ali elas falam em outras línguas, uma curta frase, uma ou duas palavras, mas elas não permitem, ouça isso, elas não permitem que haja um fluir dos rios que está dentro dela. Elas muitas das vezes desfrutam somente de um filete de água. Quando a visão de Deus para mim e para você é que a gente esteja desfrutando, meu irmão, de uma cataratas do Iguaçu que sai de dentro de nós. São rios, está no plural, não está no singular. Não é o rio de água viva, são os rios de águas vivas. Pastor, e como é que eu vou desfrutar disso? Como é que eu vou progredir nessas coisas do Espírito? Orando em outras línguas. Você vai avançar nos dons espirituais. Pessoas querem ser usadas nos dons espirituais. Pessoas querem ser usadas no poder de Deus. E eu quero dizer algo para você. Todo mundo pode ser usado nos dons. Todo mundo pode ser usado no poder. Desde que você comece a orar em outras línguas. E orar todos os dias. E orar consistentemente. Quem crê recebe, diga amém. Não é de vez em quando. Tem pessoas que elas oram em línguas somente quando estão muito felizes ou quando estão muito tristes. Elas precisam estar em algum tipo de pico emocional para movimentar as suas emoções e orar em línguas. Mas a oração em línguas não tem nada a ver com as suas emoções. A oração em línguas tem a ver com a sua fé. É pela fé que você começa a orar em línguas. Então, à medida, ouça isso, anote isso, à medida em que você ora em línguas constantemente, veja, não é de vez em quando, não é só na hora do culto, mas constantemente, uma prática diária na sua vida, de orar em línguas. Então, o que vai acontecer com você? Você vai avançar nas coisas do Espírito. Então deixa eu lhe mostrar pelo menos dois textos. O primeiro, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, o versículo 26, perdão. Romanos 8, 26. Então, vamos ver como é que nós podemos progredir, avançar nas coisas do Espírito, pela oração em outras línguas. Romanos 8, 26 diz assim: da mesma maneira também, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Essa palavra fraqueza, ela significa a nossa incapacidade de produzir resultados. Então o Espírito Santo, ele nos ajuda na nossa incapacidade de produzir resultados. Só isso aqui já era para a gente ter um avivamento agora aqui nessa igreja. Porque pode ser que existam áreas da sua vida que você não consegue ter resultados. Você não consegue romper. Você não consegue avançar. Então como é que você traz a ajuda do Espírito Santo para aquela área?
O Espírito Santo, ele vai te ajudar na sua fraqueza. Vamos continuar o texto. Porque não sabemos orar como convém. Sabe, amados, existe uma limitação da nossa mente humana, natural, no aspecto da oração. Nós podemos orar em linha com a palavra, e isso vai operar, isso vai funcionar. Mas eu não sei se você já teve aquele momento na sua oração que você não conseguia expressar para Deus o que você queria dizer. Você já teve esse momento? Que você não conseguia encontrar no nosso idioma uma expressão, uma palavra. Como é que você define para Deus o seu sentimento, o que você precisa? Você não sabe como orar naquele momento por aquela situação. Então, nesse momento, o Espírito Santo, ele nos ajuda. Por quê? Porque nós estamos limitados. Diga bem forte assim, naturalmente, vamos, diga. Carnalmente. Humanamente, eu estou limitado. Agora forte, mas dentro de mim tem um que é ilimitado. Então existe um momento que chega esse limite humano. Tem horas que você vai dizer assim, Senhor, já não sei mais como orar por isso. Eu já não sei nem mais se eu estou orando certo. Eu já fiz tudo que eu aprendi lá na igreja, tudo que o Senhor... Mas parece que nada está funcionando. Sabe, amado? Mas nós temos o auxílio, a ajuda do Espírito Santo na nossa vida de oração, quando a gente ora em línguas. Porque o que me limita a mim, o que limita você, não limita o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele veio morar dentro de mim, dentro de você, e ele trouxe para dentro de você uma linguagem sobrenatural de oração que é ilimitada. Meu Deus do céu, agora você tem noção quanto que o crente perde por não orar em línguas? Você já percebeu de que todos os 9 dons espirituais, o mais atacado pelo diabo é a oração em línguas? Onde mais tem confusão é oração em línguas. Porque não sabemos orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que é esses gemidos inexprimíveis? Não são as palavras que nós falamos no nosso idioma. O que é isso? São as línguas que nós falamos. Então, grave isso. Você vai ter ajuda sobrenatural do Espírito Santo na sua vida de oração a orar em outras línguas. Sabe, amado? Então, a gente deve cultivar isso na nossa vida privada, na nossa vida devocional. E nós devemos colocar uma forte ênfase também nos nossos cultos públicos. Por isso que nós temos um tempo de oração antes dos cultos. Por isso que em algum momento eu paro aqui e falo, irmão, vamos lá, levanta as suas mãos, vamos orar em língua, gente. Por quê, irmão? Porque isso movimenta o sobrenatural. Tira as línguas da igreja. Sabe, isso não foi ideia minha. Não fui eu que criei isso. Eu até acho que eu não teria uma ideia como essa. Só Deus. Foi ideia dele. A descida do Espírito Santo foi marcada com esse negócio. Se a igreja começou orando em línguas, acredite, ela vai terminar orando em línguas também. Vamos lá. Sabe, eu quero que você assuma um compromisso comigo. Nós não vamos deixar essa chama do Espírito Santo apagar em nosso meio. Amém ou não amém? Nós vamos pressionar isso, nós vamos orar em língua, nós vamos botar pressão nisso aqui nessa igreja. Posso ouvir um amém para isso? Então, versículo 27, ainda de Romanos 8. Aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito. Agora veja isso. Olha essa parte final do versículo 27. Está falando do Espírito Santo. Porque intercede pelos santos.
de acordo com a vontade de Deus. Agora vamos lá. Olha aqui para mim. Olha a ideia genial que Deus teve. Ele salva eu e você. Ele recria o nosso espírito humano. Agora dentro do nosso espírito, ele passa o Espírito Santo passa a habitar dentro do nosso espírito. Poder ilimitado. O Espírito Santo, que é Deus. Deus, ele se expressa como Pai, ele se expressa como Filho e ele se expressa como o Espírito Santo. E a pessoa do Espírito Santo, ele mora dentro de mim e dentro de você. Agora o Espírito Santo, quando eu oro em outras línguas, quando você ora em outras línguas, o que o Espírito Santo faz? Ele pega essa linguagem sobrenatural de oração para interceder por mim e por você, de acordo com a vontade de Deus. Agora vamos lá, Deus orando, será que Deus vai responder sim ou não? Grave isso, pegue a sua Bíblia, marque essa parte, porque intercede pelos santos. Alguém aqui é santo? Amém. Veja, não são os santos que fazem intercessão por mim e por você. Isso não estava no script, mas veio agora. Não são os santos que fazem, a Bíblia diz que fazem intercessão por nós. É o Espírito Santo que intercede pelos santos. Agora ele faz isso de acordo com a vontade de Deus. Então, quando você ora em línguas, você está orando a perfeita vontade de Deus. Anote isso, anote isso. Quando eu oro em línguas, eu estou orando a perfeita vontade de Deus. Então, entenda. Quando você começa a orar em línguas, meu Deus do céu, será que alguém vai pegar isso aqui hoje? Quando você começa a orar em línguas, o Espírito Santo, ele começa a intervir na sua vida, em tudo aquilo que está fora da vontade de Deus. Ele começa a organizar a sua vida, ele começa a alinhar a sua vida, ele começa a colocar as coisas no seu devido lugar. Por isso que o diabo não quer que você ore em línguas, por isso que o diabo não quer que a igreja ore em línguas. Agora, vamos avançar. Eu quero chegar nesse ponto aqui, porque isso vai ajudar todos nós, vai me ajudar, tem me ajudado e vai ajudar cada um de nós. 1 Coríntios capítulo 14, deixa eu trazer mais esse fundamento aqui. 1 Coríntios capítulo 14, antes de eu avançar, deixa eu colocar esse texto aqui. Então nós vamos avançar nas coisas espirituais, orando em línguas. Diga bem forte, eu vou avançar, progredir nas coisas do Espírito, orando em línguas. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2 diz: pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende. Ninguém entende, o diabo não entende, você não entende. Agora nós vamos ver daqui a pouco que você pode pedir para Deus, olha que coisa tremenda. Você pode pedir para Deus, para você entender o que você está orando em línguas. Nós já vamos tocar nisso. Pois quem fala em línguas, não fala para as pessoas. Então pare com essa bobeira de querer falar em línguas para mostrar para os outros, oh, eu falo em línguas. Deve ser a coisa mais comum aqui em nosso meio. Você não é mais do que ninguém, porque você fala em línguas. O falar em línguas não é para te colocar na prateleira de cima. O falar em línguas é uma ferramenta que vai ajudar você a sair das derrotas, sair dos fracassos e entrar na vitória que Deus tem para a sua vida. Então eu não oro em línguas porque eu sou mais espiritual que você. Quem pegou isso? Quem pegou isso? Você não ora em línguas porque você é mais espiritual do que seu vizinho. Eu sou tão espiritual mais do que você que ora em línguas. Não. Provavelmente eu e você precisamos orar mais em línguas porque a gente é mais carnal do que todo mundo. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, não fala para se exibir, não fala para se mostrar, mas fala para Deus. Ninguém o entende. Por meio
do Espírito fala mistérios, ou fala segredos divinos. Diga comigo, segredos divinos. Esses mistérios podem ser também segredos divinos. O versículo 4, a primeira parte diz assim: o que fala em línguas a si mesmo edifica. Então, quando você ora em línguas, você progride, você avança espiritualmente, porque você está falando segredos, mistérios, segredos divinos. Você progride porque você está se edificando. Então, isso vai trazendo crescimento. Você vai ficando mais sensível para a voz do Espírito, para os comandos do Espírito. O Espírito Santo vai orando por você, segundo a vontade de Deus. Vai organizando a sua vida. Ele vai ajustando a sua jornada. Então, você precisa orar em línguas, amém? Agora, você vai provar de um grande progresso e avanço. E esse é o meu ponto principal nessa noite. Você vai provar, você provará um grande progresso e avanço quando você começar a orar em línguas e interpretar as suas orações. Então anote isso. Eu sei que tem alguns irmãos anotando. E esse é o meu principal ponto aqui nessa noite, é esse aqui. Eu coloquei essa base até aqui para poder chegar nesse ponto. Você provará um grande progresso espiritual nas coisas do Espírito e em qualquer área da sua vida. Quando você, entenda, orar em línguas não vai mudar só a sua vida, não vai ficar restrito à sua vida espiritual. Orar em línguas, ele vai mudar a sua vida espiritual, mas orar em línguas vai afetar todas as áreas da sua vida. Vai afetar a sua saúde, vai afetar a sua família, vai afetar as suas finanças, vai afetar tudo. Agora, nós precisamos, porque é bíblico, eu já vou mostrar a passagem, nós precisamos não só orar em outras línguas, porque a Bíblia diz que quando você ora em línguas, só Deus entende, nem você entende, nem eu entendo. Mas sabe, nós precisamos de um pouco de entendimento. E Deus não vai negar isso para mim e para você. 1 Coríntios 14, versículo 13. Pega a sua Bíblia. Tem gente que hoje vai descobrir algo novo aqui. Pega a Bíblia aí, vamos lá. 1 Coríntios 14, versículo 13. Diz assim: por isso, quem fala em línguas. Então isso está disponível, aberto para qualquer pessoa que fala em línguas. Qualquer pessoa. Por isso, quem fala? Fala bem forte assim, quem fala? Fala assim, qualquer um que fala. Então isso inclui eu e você. Por isso, quem fala em línguas, ore para que possa interpretar. Então ele dá uma direção. Ei, você que fala em línguas, ore, peça a Deus para te dar interpretação. Agora, olha que ferramenta de comunicação sobrenatural com Deus. Você fala com Deus em mistérios e Deus responde com interpretação para você. Por isso, quem fala em línguas, ore para que possa interpretar. Versículo 14. Porque se eu, olha essa expressão, eu, não é o Espírito Santo que ora em línguas. Gravou isso? Não é o Espírito Santo que ora em línguas. Repita comigo assim, não é o Espírito Santo que ora em línguas. Ele me dá a capacidade, mas quem abre a boca e fala sou eu. Se você deixa marcado aí, 1 Coríntios 14, vai lá comigo em Atos, vamos lá, você tem que ver isso, eu tenho que te ajudar. Versículo 4, Atos 2, versículo 4 diz, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Eu pergunto para vocês, quem começou a falar em outras línguas? O Espírito Santo ou as pessoas?
E o que o Espírito Santo fez? Diga assim, encheu e as pessoas falaram. De novo, o Espírito Santo encheu e as pessoas falaram. Agora diga aqui, hoje vamos. O Espírito Santo enche e as pessoas é que falam. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ele concede, mas quem fala é você. Por isso, quando as pessoas vêm aqui para receber o batismo no Espírito Santo com a evidência bíblica do falar em outras línguas, eu digo para ela, abre a boca, meu irmão. As pessoas vêm receber o Espírito Santo, elas fazem assim, ó. Não tem como. Ele vai conceder, mas você tem que abrir a boca e falar. O Espírito Santo não é demônio não, que vai te possuir e vai fazer você falar. Quem entendeu isso aqui? Agora, vamos voltar lá para 1 Coríntios capítulo 14. Versículo 14. Porque se eu orar em línguas, veja, você tem controle sobre isso. Diga forte, eu tenho controle sobre isso. Então você pode começar a hora que você quiser e pode parar a hora que você quiser. Se eu orar em línguas, meu espírito, o espírito humano, ora, a mente fica infrutífera. Por isso que a gente tem que fazer o que está escrito no versículo 13. Quem fala em línguas, ore para que possa interpretar. Por que nós precisamos interpretar as orações em línguas? Porque o meu espírito, versículo 14, porque o meu espírito de fato ora, ele é edificado, ele se comunica com Deus, mas ninguém entende o que eu estou falando, nem eu. A minha mente fica infrutífera. Versículo 15, o que farei então? Ele responde, eu vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Então, você se determina a orar em línguas, você tem que se determinar a orar em línguas. Para com essa conversa. Não, pastor, seu sentido do espírito, não tem esse negócio de sentir do espírito, não. Ele está aí dentro. Ele tá pronto para fluir. Então você se determina. Eu vou orar em línguas. Mas também você pode se determinar a orar com a sua mente, a cantar com o espírito, mas também cantar com a sua mente. Agora vamos lá. Nós precisamos, veja, ele fala sobre você orar com o espírito e orar com a mente. Orar com o espírito, orar com entendimento. Orar em línguas e orar em português. Diga bem forte assim, orar em línguas e orar em português. De novo, orar em línguas e orar em português. Ele diz para você, primeiro, quem fala em línguas, ore para que interprete. Por quê? O seu espírito ora, é edificado, fala com Deus, mas sua mente fica infrutífera. Então o que você deve fazer? Orar em línguas e orar em português. Orar no espírito, orar com a mente. Quando você faz isso, você gera um fluxo, aonde o Espírito Santo, ele vai começar a trazer respostas para você. Então, anote, vocês que estão anotando, quando você faz isso, número 1, você recebe respostas às suas perguntas. Número 2, você recebe ajuda e consolo. Número 3, você recebe direção para saber o que fazer. Número 4, você recebe solução para os seus problemas. Número 5, você recebe novas ideias. Número 6, você recebe sabedoria para lidar com as coisas práticas e difíceis da vida. Então, na prática, como você deve fazer? Você deve começar a treinar. Nós não estamos familiarizados com isso. E tudo que no início você não está familiarizado é um pouco mais difícil de fazer. É ou não é, gente? É. Você não começou a falar quando você era uma criança.
Você não começou a falar do jeito que você fala hoje. Você há de concordar comigo que hoje você fala bem melhor do que quando você era criança e estava aprendendo a falar. Sim ou não, gente? Amém, pronto. Assim são as coisas do Espírito. Você vai desenvolvendo, você vai praticando, e você vai crescendo, você vai progredindo, você fica mais habilidoso, mais habilidosa nisso. Então, quando você ora em línguas e interpreta, você vai receber respostas às suas perguntas. Você deve se acostumar a perguntar para o Espírito Santo. Espírito Santo, eu preciso de uma resposta sobre isso aqui. Aí você começa a orar em línguas. Ora em línguas por um tempo. Ora em português. Quando você se treina a fazer isso, você vai começar a receber a interpretação daquilo que você está orando em línguas e você vai começar a ter as respostas que você precisa ter. Você vai receber ajuda, consolo, porque é função do Espírito Santo nos ajudar e nos consolar. Sabe, existem situações que não tem palavra humana que vai te ajudar, mas que você precisa de consolo. Então você vai dizer: Espírito Santo, esse é o momento que eu preciso de consolo. Começa a orar em línguas, ora agora em português, e vem a palavra do Espírito Santo para te consolar. Nós estamos falando de coisas sobrenaturais. Você vai receber direção. Muitas vezes você não sabe o que fazer, você não sabe como resolver. Você já teve algum momento assim na sua vida? Sabe, nós ficamos procurando as pessoas para perguntar: o que você acha que eu devo fazer? Você já considerou perguntar para o Espírito Santo o que você deve fazer? E aí você ora em línguas, ora um tempo em línguas. Isso vai dar início a um fluxo de rios, dos rios de águas vivas. Os rios vão começar a fluir. E você começa a orar em língua. E você começa a falar as primeiras coisas que começam a vir na sua mente com entendimento. E que na verdade não estão vindo da sua mente, estão vindo do mesmo canal que as línguas estão fluindo. Porque a Bíblia diz que do seu interior fluirão rios. Rios de cura, rio de resposta, rio de ajuda. Os rios que você precisa fluem do seu interior. Solução para os seus problemas. Senhor, como que eu vou solucionar isso? Vai fluir de dentro. Você vai orando em línguas. E daqui a pouco você começa a interpretar. E vem a solução. Quem está entendendo isso aqui hoje? Novas ideias. Pastor, eu estou com um negócio, o negócio não anda para frente. O que eu faço? Ora em línguas. Ora em línguas, interpreta. Sabe, e a gente deve lidar com isso de forma simples, porque não é nada complicado. Pastor, por que não é complicado? Porque ele já está aí dentro de você. Sabedoria. Então, você ora em línguas. Você está ali orando em línguas. E você coloca uma questão diante do Senhor. Você pede ajuda a Ele em uma área, porque Ele é o ajudador. Só que você tem que saber acessar essa ajuda. Pastor, como é que eu faço isso? Orando em línguas. Mas quando você ora em línguas, a sua mente fica infrutífera. Porque você está falando mistérios com Deus. Seu espírito está sendo edificado. Mas a Bíblia diz que aquele que fala em línguas, ore para que possa interpretar. E o que nós vamos fazer? Nós vamos orar com o espírito e vamos orar com entendimento. Vamos orar em línguas e vamos orar em português. Então vai ser como uma lâmpada, como uma luz que de repente, dentro de você, se acende e você sabe tudo o que você tem que fazer. É como essa lâmpada que acende no seu espírito. Provérbios capítulo 20, versículo 27. Vamos ver ali. Provérbios capítulo 20, o versículo 27 diz que o espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor. Sabe aquela luz que acende dentro de você? Já teve essa sensação? Sim ou não? Que algo, se acendeu. Rapaz, eu nunca tinha visto isso. Eu nunca tinha pensado nisso. Porque o Senhor acendeu a sua lâmpada.
Agora você pode acionar isso, orando em línguas, interpretando. Fique em pé em nome de Jesus. Quem recebe aqui hoje? Vamos lá. Fique tranquilo. É o bichinho. Obrigado. Pode deixar ele aí. Não? Pode deixar. Todos em pé, vamos lá. Vamos praticar um pouquinho. Você vai ver. Nós vamos fazer isso. Nós vamos começar a orar em línguas. Ouça isso, preste atenção antes de você começar a orar. Nós vamos começar a orar em línguas aqui. Eu vou deixar vocês orando um tempo. De repente eu vou falar assim, para. Ore em português. Quando eu falar ore em português, fale, ore as primeiras coisas as primeiras palavras que saírem da sua boca. Ore as primeiras coisas que vierem. Não fique tentando, não vem daqui, vem do seu espírito. Amém ou não amém? Irmão, não me olhe com essa cara de que, pastor, o que é isso? É isso mesmo. Se eu não ensinar vocês aqui, quem é que vai ensinar? Eu estou ensinando para que você progrida nas coisas do Espírito, para que você cresça nas coisas do Espírito, para que você tenha respostas, soluções que vêm de Deus. Então isso tem que ser ensinado na igreja, amém ou não amém? Vai aprender isso aonde? Na rua? Não, aqui. Agora não tenha vergonha de praticar não. Porque se você começar, talvez a gente comece tímidos hoje. Mas se você for embora e continuar mexendo, fazendo com que esse rio flua, daqui a pouco, meu irmão, você vai saber recorrer isso com tanta facilidade. Diante de qualquer desafio que você não souber o que fazer, você pega, Senhor, eu coloco essa situação diante de Ti. Eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma direção. Por isso eu vou orar em línguas agora. E começa. Você para, você começa. E as interpretações começam a fluir. E com essas interpretações você tem a resposta. Então, grave essa instrução. Nós vamos fazer isso durante um tempo. Eu quero que vocês orem em línguas, fervorosamente, como vocês sempre fazem no culto. Preste atenção quando eu disser assim, pare, ore em português. Comece a orar em português. Preste atenção naquilo que você vai falar em português em seguida. Você vai ficar assim, da onde que veio isso? Veio do seu espírito. Vai funcionar aqui agora, mas vai funcionar lá em casa quando você estiver fazendo sozinho. Quando você estiver diante de uma situação que precisar disso. Tá pronto? Vamos começar orando em línguas agora, vamos. Rocotoroboshoro cocorobasiri catalabarabarabarabarabarabarabara racatalabashe catalabarabarabarabarabashore catalabashe racatalabashore catalabarabarabarabarabara. Pare, ore em português agora. Ore em português. As primeiras coisas, vamos. Isso. Flua com a mesma intensidade que vocês estavam fluindo. Volta a orar em línguas. Orar em línguas de novo. Levante as suas mãos. Faça isso com mais força. Rabasiri catalaba, shore catalaba, sere catala, racatalaba, shere catalaba, sere catalaba, shere catala. Pare, levante as suas mãos, ore em português, com a mesma intensidade, vai falando. Não fique pensando no que você está falando, só fale em português. Deixa fluir, deixa fluir. Isso, é assim. Olha os rios fluindo agora. Deixa fluir palavras agora, do seu entendimento. São respostas e direções de Deus para você. Volte a orar em línguas, volte a orar em línguas, volte a orar em línguas. Vamos, bem forte.
Oracatalaba, xerecantalabarabarabarabas. Racataraba, xorrecantalaba, xiri, cantaraba, xe. Racatalaba, xorrecantalaba, xiri, cantaraba, xo. Roxe, cacara. Pare agora. Ore em português. Vamos, levante suas mãos. Erga sua voz. Ore em português. Isso, deixa fluir. Deixa os rios saírem pela sua boca. Respostas, direções, novas ideias, instruções. Volte a orar em línguas, volte a orar em línguas. Mais uma vez, bem forte. Vamos lá. Vamos. Oh, sheketere barabaraba, sorrocoto roboso, rabashiri canta rabarabarai. Aleluia. Creia no meu espírito, diz o Senhor, que está dentro de você. Pela fé, coloque essas águas, esses rios de águas vivas para fluir em seu favor. Palavras virão, respostas virão, direções virão, e você verá que é simples, não é complicado. Não permita que a mente religiosa paralise você. Não permita que a sua mente aprisione a sua fé. Olhe para o meu espírito e para a minha palavra, e inspiração sairá de dentro de você como resposta de Deus para as questões da sua vida, diz o Senhor nessa noite. Aleluia. Agora o que vocês devem fazer ao ir embora? Praticar. Praticar. Se você fez e prestou atenção, você percebe que palavras que você não estava nem pensando, frases que você não estava pensando nelas. Pastor, o que é isso? Línguas e interpretação. Para você usar na sua vida devocional. Aquela manifestação do dons de variedade de línguas com interpretação publicamente é outra coisa. Eu estou falando da sua linguagem sobrenatural de oração, usando no seu secreto com Deus, interpretando, para que você possa receber respostas, direções, ajuda, consolo. Às vezes você está perguntando: Senhor, como é que eu vou conseguir o dinheiro para resolver isso? Ore em línguas. Interprete. Respostas virão. Você crê? Você recebe? Você pode levantar suas mãos. Vamos glorificar um pouco ao Senhor. Vamos exaltar o Senhor, porque Ele é bom. Isso, levante as suas mãos, exalte ao Senhor, glorifique a Ele, agradeça a Ele por esta noite, por aquilo que Ele está instruindo, aquilo que Ele está fazendo. Dê impulso ao seu progresso, ao seu avanço nas coisas do Espírito. Diga para o Senhor: eu creio no que eu ouvi nessa noite, eu recebo na minha vida o que eu ouvi, eu creio, eu recebo. A partir de hoje eu vou começar a usar isso pela fé, e eu vou colher, eu vou ter experiências sobrenaturais com o Senhor, porque o Espírito Santo está dentro de mim, o poder ilimitado de Deus está dentro de mim. Eu posso ter uma comunicação sobrenatural com o Criador dos céus e da terra. Eu posso falar em mistérios com Deus, e Deus me responder com interpretações, e o diabo ele não pode interferir nessa linguagem, o diabo não pode interferir nessa comunicação, o diabo não pode me parar se eu entrar nisso, e rios vão fluir, e rios vão fluir, e rios vão fluir. Sabe, essas ferramentas no Espírito vão fazer toda a diferença nesses últimos dias. Vão fazer toda a diferença. O diabo ele sempre vai tentar nos levar para o combate no natural. Sabe por quê? Porque o diabo sabe que se nós levarmos a luta na arena da fé, guiados pelo Espírito Santo, jamais ele vai conseguir nos vencer.
Então, como eu já expliquei aqui, ele é o anticristo. A palavra Cristo não é o sobrenome de Jesus. A palavra Cristo significa unção, ungido, o ungido e a sua unção. O que significa o anticristo? Significa que o diabo, ele é contra a unção. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que a unção despedaça o jugo. A unção despedaça o jugo. Então qualquer coisa que nós começarmos a praticar, que vai fazer com que a unção sobre nós temos a unção dentro, que é o Espírito Santo dentro. Isso não pode ser aumentado, você não tem como aumentar o Espírito Santo dentro de você. Mas existe uma unção sobre, para poder, para capacitar. E esta unção que está sobre nós, ela pode ser aumentada. Pastor, e como é que eu aumento esta unção que está sobre mim? Fazendo essas coisas. Orando em línguas. Interpretando. Confessando a palavra. Levantando as suas mãos, adorando a Deus. Crendo com o seu coração, falando com a sua boca. Essas coisas vão fazer com que a unção que já está sobre você. Você não precisa buscar unção, ela já está sobre você. Você precisa agora fazer essas práticas na sua vida privada, e a unção vai começar a aumentar. Sabe, e onde tem uma grande unção, qualquer jugo que o diabo venha a trazer, vai ser despedaçado. E Deus vai começar a comunicar com você, aquilo, quando você está orando em línguas. Sabe, tem pessoas aqui, na área dos negócios, vocês devem usar isso que o seu pastor começou a te ensinar agora aqui. Não confie, está lá em Provérbios. Eu sei que muitos de vocês têm experiências de longos anos de profissional em determinadas áreas que vocês atuam. E nós caímos no perigo de, ao longo da nossa caminhada profissional, de confiar na nossa experiência. Mas você lembra o que está escrito em Provérbios capítulo 3? Não se apoie no seu próprio entendimento. Deixa eu lhe dizer algo. Nesses últimos dias da igreja na terra, não confie no seu entendimento natural. Não se apoie. A Bíblia não diz que você não pode ter entendimento. A Bíblia diz que você não pode se apoiar no seu próprio entendimento. A gente tem entendimento, mas a gente não se apoia nisso. Isso não é o nosso apoio. Olha o próximo versículo. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Versículo 6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Então, como é que eu reconheço o Senhor em todos os meus caminhos? Eu tenho que reconhecer: Senhor, eu preciso da sua instrução até nisso aqui que eu estou acostumado a fazer. Porque existem coisas, eu não sei por que Deus está trazendo isso agora, mas é uma palavra de sabedoria agora. Existem coisas que nós estamos acostumados a fazer, sabemos fazer, e às vezes Deus quer nos guiar naquela área, mas é como se a gente diz: não, Senhor, isso aqui eu já sei fazer. Eu estou acostumado a fazer isso aqui, pode deixar comigo. E como se Deus tivesse assim: ô cabeção, eu estou querendo pegar isso aí e levar para um outro nível. Por isso que você precisa orar em línguas. Porque tem coisa que Deus vai inspirar você para fazer, que vai, vamos dizer assim, agredir o seu conhecimento natural. Você vai falar assim: gente, não pode ser Deus, deve ser o diabo querendo me confundir. Você está entendendo? Mas que se você caminhar pela fé, confiando no Espírito Santo, guiando você por dentro, acabou, vai dar certo. Então por isso que você tem que se acostumar a fazer esse exercício na sua vida privada, na sua vida particular, até que você se torne uma pessoa habilidosa. Habilidade se desenvolve com a prática. Lembra quando você começou a andar de bicicleta? Lembra quando você começou a dirigir carro? Pois é. Ninguém começa sendo muito bom, mas a prática vai tornar você uma pessoa habilidosa.
Se você orar em línguas e interpretar, como você acabou de aprender a fazer aqui, você vai se tornar uma pessoa habilidosa nas coisas do Espírito. E Deus vai poder comunicar com você coisas mais complexas. Pastor, o que você acha, pastor, desse negócio que aconteceu no Rio Grande do Sul? Diabo. Acho que foi Deus que fez aquilo. Agora, por que essas coisas estão acontecendo na terra? Sabe, meus queridos, eu creio que boa parte disso é porque nós, como povo de Deus, não estamos usando as ferramentas do Espírito, porque a Bíblia diz que uma das funções do Espírito Santo é nos dizer o que está para acontecer. E para que ele conta? Para você ficar se exibindo para todo mundo. Ah, Deus me revelou, Deus me revelou. Não, não é para isso não. Deus, ele revela para que a gente possa orar, ligar na terra o que tem que ser ligado no céu e desligar na terra. Deus revela para a gente exercer a autoridade. Mas crente, desculpa irmão, mas crente às vezes é bobo e metido. Ai, Deus me revelou, Deus me revelou. E Deus me revelou. Deus revela não é para você ficar que nem um pavão se mostrando para todo mundo não. Deus revela para você usar isso na oração. Senhor, o Senhor acabou de me mostrar isso. Eu entro em concordância com o Senhor. Eu desligo isso aqui na terra. Isso aqui não vai acontecer. Por isso que nós temos que progredir e avançar nas coisas do Espírito. Você recebe?